Câncer de mama dói? Eu sou a doutora Luciana Miele, eu sou mastologista e ginecologista e hoje a gente vai conversar sobre dor na mama. A dor na mama, ela é também chamada de mastalgia ou mastodínia. E se acredita que até 70% de todas as mulheres vão ter algum episódio de dor mamária durante a vida. Então, voltando à primeira pergunta, será que câncer de mama dói? A dor na mama, apesar de raramente estar associada com câncer de mama, em menos de 1% dos casos, ela preocupa muito. Por quê? A gente começa a pensar, bom, se tá tudo bem na minha mama, por que ela tá doendo, né? Então, é uma das causas mais frequentes de consulta no mastologista. Diariamente a gente atende aí muitas pacientes com dor na mama e a gente precisa, então, classificar essa dor e diagnosticar para a gente poder tratar. Mas principalmente tranquilizar a paciente que na grande maioria das vezes a dor mamária não vai ter relação com câncer de mama. Claro que a primeira conduta sempre é afastar tumor, nódulos ou câncer, tá? Isso sempre vai ser, claro, a primeira conduta, mas depois a gente vai então aí conhecendo o caso de cada paciente e a gente vai dar o diagnóstico e tratar. Então a gente divide em dois grandes grupos, a dor mamária ou mastalgia. A mastalgia cíclica, que é aquela que tem a ver com o ciclo menstrual, e aí então ela vai começar de até 7 dias, às vezes 10 dias antes do período menstrual, tem a ver com todas as alterações hormonais do ciclo, com a síndrome da tensão pré-menstrual, geralmente ela é bilateral, e os quadrantes externos e superiores da mama que doem mais. A hipótese mais aceita é que a mastalgia cíclica, né, essa do ciclo menstrual, ela tem a relação com uma resposta anormal do tecido mamário aos estímulos hormonais. Já a mastalgia acíclica é aquela que não tem relação com o ciclo, então ela dói, é uma mama que dói constantemente ou é uma mama que pode ter dor intermitente, que vai e volta, mas que não tem relação com o ciclo menstrual. Essa dor geralmente, ao contrário da outra, ela é unilateral de um lado só e muitas vezes retroareolar, atrás do bico do seio. E ela tá mais associada então com cistos, que são as bolhas de água da mama, com algumas alterações benignas, que não são câncer da mama, como adenose esclerosante, como ectasia ductal, que seriam os canaizinhos do leite dilatados. Então, cada uma desses tipos de dor, eles vão ser tratados de forma diferente. E um terceiro tipo, que a gente sempre tem que fazer o diagnóstico de exclusão, é a dor mamária, que na verdade não é mamária, é uma dor torácica, né, que ela irradia para a mama, então parece que é da mama, mas é do tórax, geralmente da parede torácica, das costelas, dos músculos, dos nervinhos ali da parede torácica, e a grande maioria das causas da dor, então, torácica, não mamária, é a muscular, geralmente uma distensão muscular ou uma inflamação dos nervos também, as nevralgias que a gente chama, que são aí as duas principais causas dessa dor, além também do herpes zoster. A gente não pode esquecer que às vezes o herpes zoster, que é um vírus que vai estar no dermátomo ali de pele, junto com o nervinho dos nervos torácicos e intercostais, e ele pode dar também dor então torácica. Bom, então depois de ser feito o diagnóstico dessa dor, ter feito os exames de imagem, descartou neoplasia, a gente vai então ter que prestar atenção para a intensidade, se essa dor é muito forte e ela realmente prejudica o dia a dia da paciente, né? A frequência dessa dor, se a paciente faz atividade física intensa, porque isso vai repercutir na dor muscular, né? Naquela torácica que eu falei antes, e se ela está em uso de alguma medicação. Existem várias medicações, os anticoncepcionais, os próprios antidepressivos, fármacos de ação do sistema nervoso central, que podem aumentar a prolactina, que é o hormônio do leite, e deixar as mamas bem sensíveis. Então, sempre a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial e ver aí todas as medicações que a paciente está tomando. E aí a gente vai então para o tratamento. O tratamento, ele consiste primeiramente de tranquilizar a paciente. A maioria das pacientes, quando elas sabem, elas veem que elas não têm
câncer, que elas não têm tumor, elas já ficam muito mais tranquilas em relação a essa dor, e essa dor ela já é percebida de uma forma um pouco diferente. A gente pode usar aí analgésicos comuns, a gente pode usar anti-inflamatórios também locais em forma de gel. E uma dica super importante, meninas, é usar um sutiã com boa sustentação. Eu sempre digo para os pacientes, o sutiã da vovó, aquele que tem aqui as alças largas e a sustentação embaixo, sem o ferrinho, sem o bojo, e usar também para dormir, porque a mama, quando ela tá firme, ela tende a doer mais. Então, em qualquer tipo de dor mamária, um sutiã com boa sustentação, inclusive para dormir, é super válido. E a gente tem aí uma série de medicações que a gente pode usar para melhorar a dor mamária, né? Desde o ácido gama-linoleico, que é o óleo de prímula, a gente usa em altas doses, né? Quando a dor ela é intensa, e ele tem um alívio bem interessante. A gente pode usar desde drogas mais fortes, então se não responde ao ácido gama-linoleico, e analgésicos e as medidas gerais, que seria o tamoxifeno, que ele é também uma medicação utilizada para tratamento de câncer de mama, mas como ele bloqueia o estrogênio, a ação do hormônio feminino na mama, ele vai melhorar a mastalgia. Só que a gente não pode utilizar ele por muito tempo, né, na paciente que não tem câncer de mama, e ele tem muito efeito colateral. Então, efeitos de menopausa, assim, né, dá calorões, dor nas juntas, irregularidade menstrual, e a gente acaba deixando para exceção mesmo. E outra possibilidade, em casos de exceção de dores muito intensas, é o uso de análogos de GnRH, que a gente vai estar também suprimindo, né, a ovulação e o eixo hormonal dessa paciente, colocando ela numa menopausa química transitória. Também cheio de efeitos colaterais, a gente usa em regime de exceção. Então, o que eu queria dizer para vocês, agora que a gente já viu que câncer de mama não dói, que a maioria das dores mamárias são benignas, que muitas mulheres, até 70%, vai ter dor na mama durante a vida, e que a gente tem como manejar isso, eu também queria falar sobre a saúde das mamas, porque uma mama que está causando tanta dor e tanto incômodo, mesmo sendo parte da alteração fibrocística benigna da mama, que são alterações do bem, que a gente chama, não são tumor, a gente tem que prestar atenção um pouquinho em como é que tá a saúde geral dessa paciente. Paciente com muita dor mamária, meninas, vamos dar uma olhadinha no sono, no nível de estresse, vamos ver se a alimentação e o peso estão legais, porque tudo isso também vai interferir na saúde das nossas mamas e também na dor mamária. Tá bom? Então eu espero que tenha sido dicas práticas aí para vocês, dicas úteis, que tranquilizem vocês na hora de ter alguma dor mamária, mas que principalmente deixem um alerta para sempre procurar o seu mastologista quando tiver dor mamária, porque vale sempre uma avaliação médica, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, deixa as dúvidas, comentários que eu vou respondendo para vocês, e se inscreve no meu canal do YouTube. Um beijão!